Beleza. Lucas, capítulo 5, a partir do versículo 1. Eu disse, o Senhor colocou no meu coração da pastora Angélica, essa série de mensagens que chama o poder do amor. A primeira mensagem que nós ministramos foi o poder do amor que resgata. E hoje eu só quero fundamentar aquilo que o Senhor já está liberando neste lugar. Como eu disse, Ele já começou no princípio de tudo, já cumprindo o que a palavra dEle já ia liberar sobre este ambiente. Há um ambiente hoje onde o Senhor quer restaurar muitas vidas e muitos corações que aqui estão. Tem filhos que muitas vezes não estão vivendo aquilo que Deus tem, porque muitas vezes não entenderam ainda quem são. E quando a gente não entende quem a gente fica perdido muitas vezes. O diabo tem cirandado com muitos de vocês, porque muitas vezes você não sabe quem você é. E quando você não sabe quem você é, você não sabe o que você carrega. E quando você não sabe o que você carrega, você não sabe qual que é o teu propósito aqui na terra. É por isso que tem muita gente que fica perdido, andando de um lado para o outro, se machuca, se debate tanto, a vida passa e nunca se encontra em nenhum lugar. Muitas vezes uma inquietude da alma, começa a achar, não, mas o problema sou eu, daqui a pouco não, o problema são as pessoas que estão ao meu redor, o problema é a cidade onde eu estou morando, o problema é o casamento, o problema é a igreja. Porque quando você não sabe quem você é, você nunca vai entender qual é o teu propósito e aquilo que você carrega da parte do Senhor. Essa palavra ela é muito conhecida, por isso eu só quero pontuar algumas coisas com vocês hoje, em cima daquilo que Deus já está fazendo neste lugar. Agora ficou melhor, filha. Essa palavra, como você mesmo conhece, é uma palavra onde o Senhor Deus começa a estabelecer algo sobre a vida de Pedro, até então conhecido como Simão. E diz assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, ele pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assim, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. Muda para mim na versão NVI, por gentileza, Pedro. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede. Você sabe que essa passagem ela é tão conhecida e tão ministrada nas igrejas, mas muitas vezes a maioria de nós não compreendemos a profundidade daquilo que Jesus está fazendo e anunciando neste lugar. Talvez você chegou aqui frustrado, cansado, decepcionado da vida que você está vivendo. Talvez você está cansado do trabalho, da sua profissão, talvez você está cansado da sua rotina, ou dos desgastes que muitas vezes você está vivendo dentro da tua casa, do teu casamento. Alguns, inclusive, se sentindo estagnados na vida espiritual, na vida ministerial. Todos nós passamos por fases na vida e muitas vezes essas fases elas tentam nos consumir através da frustração, através do medo, através das decepções, através da vergonha. Muitas vezes nós somos avaliados pelas pessoas que estão ao nosso redor pelos nossos resultados. E quando muitas vezes nós não conseguimos alcançar esses resultados, a gente se sente fracassado.
É como se a gente estivesse desapontando as pessoas que estão ao nosso redor. É como se a gente estivesse desapontando, inclusive, o próprio Deus, muitas vezes. E hoje, enquanto eu estava andando aqui pela igreja, orando com vocês, o Senhor me mostrou muitos corações frustrados aqui. E qual que é o problema quando nós estamos muito frustrados? É que a gente tem a tendência de parar na beira do caminho. É como se fosse um veículo com um potencial incrível, com um motor extraordinário, mas que ficou parado na beira da estrada. Tem estrutura, tem motor, tem combustível, mas parou. E de repente, quando a gente está parado, a gente vê todo mundo passando, os carros passando e continuando a vida, e a gente parado em alguma fase da vida. E eu falo que as frustrações, elas não são de todas ruins. Porque muitas vezes o próprio Deus nos permite ser frustrado, para que a gente passe a entender realmente qual que é o nosso verdadeiro propósito. Porque muitas vezes a gente se perde facilmente na caminhada da vida, e a gente se distrai ao ponto de errar o caminho, errar nas escolhas, errar nas decisões. E muitas vezes nós pegamos caminhos que, ao invés de nos levar para o centro da vontade de Deus, muitas vezes nos levam para caminho de morte, caminho de dor, caminho de decepção. E muitas vezes o próprio Deus nos para, intercede, entra no nosso caminho e transforma aquela frustração que parecia que ia te matar, transforma no maior encontro da sua história. A Bíblia diz de que Pedro tinha passado a noite inteira pescando, cansado, frustrado, desanimado. De repente, o mestre chega e do nada pede para ele: você me empresta o seu barco? Pedrão diz: está aqui, mestre. E ali ele começa a liberar palavras para aquela multidão que estava ali ao redor. E de repente, quando ele termina, ele olha para Pedro e diz assim: ei, volta para o mar, lança a rede de novo. Eu imagino que a vontade de Pedro era dizer assim: o senhor está de brincadeira, né? O senhor tem ideia de quantas vezes eu já lancei essa rede essa noite inteira? O senhor está falando com um homem experiente, um pescador. É sério mesmo que o senhor quer que eu volte? Você imagine, quando um pescador ele chega do mar, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele arranca a rede, ele dobra tudo, ele enrola tudo para guardar, sim ou não? Você imagina, ele já tinha preparado tudo para ir embora para casa. E de repente, Jesus desafia ele: vai lá e faz de novo. Ele diz: tá bom. Segundo aquilo que o Senhor está liberando, segundo a tua palavra, eu vou lançar de novo a rede. Eu imagino que naquele momento não havia uma certeza no coração de Pedro que ia acontecer. Você imagine, havia uma multidão ali ao redor, havia uma frustração no coração dele, de muitos pescadores que estavam ali, que não pegaram nada, mas ele disse: sob a tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe que eu fico louco da vida quando as pessoas dizem assim: pastor, eu não tenho nada, eu tenho apenas uma palavra. Eu falo que você não entendeu. Na verdade você tem tudo, porque se você tem uma palavra da parte de Deus, se Jesus liberou uma palavra sobre a sua vida, você tem tudo o que é necessário. Você tem tudo o que você precisa. O que mais que você precisa do que uma palavra dele? O problema é que muitas vezes a gente não entende que uma palavra dele é suficiente, e a gente fica esperando muitas vezes que ele nos dê ferramentas, que ele nos dê validação por parte das pessoas que estão ao nosso redor, e muitas vezes a gente quer que ele faça aquilo que cabe a gente fazer.
Ele liberou uma palavra sobre a vida de Pedro, mas Pedro teve que acreditar nessa palavra e caminhar sobre essa palavra, mesmo estando com o coração frustrado, mesmo estando desanimado. Tem pessoas que estão aqui desanimadas, mas o Senhor está dizendo: eu estou liberando uma palavra sobre a sua vida. Reaja, creia na palavra, porque a minha palavra é suficiente. Caminhar por fé não é aquilo que você vê, mas é aquilo que você crê. Quantas vezes Deus me fez colocar o pé primeiro, para depois Ele colocar o chão? Quase que todos os dias da minha vida, desde quando eu me converti. Ali, atrás daquele vidro ali, está o pastor Nilson que está ali, liderando nossa transmissão ali, dirigindo a transmissão ao vivo. E aqui nessa câmera aqui, está a pastora Rê aqui. Há pouco mais de um mês atrás, eles têm uma equipe de transmissão, a Opção MS, e eles receberam um convite, ou melhor, uma intimação, para transmitir em 2 campeonatos aqui na cidade, a Copa Arec e a Copa Gospel. O pastor Nilson disse assim: pastor, eu não tenho como aceitar. Não tem como fechar esse contrato. Eu falei: mas por quê? A gente não tem mais equipamento nenhum. O único equipamento que nós temos é uma câmera que a gente está tendo que alugar. E aí só tem... Não tem como a gente fechar esse pacote. Eu disse: filho, vocês têm uma palavra da parte de Deus. E se vocês têm uma palavra, vocês têm tudo que vocês precisam. Eu disse: o que for nosso como igreja está à disposição de vocês. Mas vocês vão fechar esse contrato e Deus vai prover tudo aquilo que vocês precisam. Eles foram ainda lá, enviaram a proposta, achando até que não ia ser fechado o contrato. E de repente, o pessoal bateu o martelo e disse: está fechado o contrato. Está fechado o contrato. E aí, aleluia, aí que eles ficaram sem dormir. Que eles falaram: mas e agora? Como que nós vamos honrar o contrato? A gente não tem equipamento nenhum. A gente tem menos de um mês para poder começar a transmissão e nós não temos equipamento nenhum. E os equipamentos, você sabe que são equipamentos caros, né? Talvez as pessoas não tenham ideia de quanto custa poder fazer uma transmissão como essa. São equipamentos caros. E naquele momento, eu tornava a dizer para eles: descanse o coração, que vocês estão debaixo de uma palavra. E Deus está cuidando de vocês. Só para poder resumir. Antes de começar o campeonato, Deus proveu o recurso que eles precisavam para poder cumprir a missão. Essa câmera linda aqui que a gente está transmitindo, inclusive é deles. O equipamento que eles estão utilizando ali de link é deles. Tem mais uma câmera linda agora que acabou de ser comprada, que inclusive parecia ser impossível, né, pastor Nilson? Meses insistindo para o rapaz vender, e ele não queria nem vender. Quando ele decidiu vender, é realmente um negócio de pai para filha. Resumindo, ontem foi o encerramento da Copa Arec. Daqui a alguns dias, o encerramento da Copa Gospel. E eles estão fazendo toda a transmissão com excelência. Resumindo, todos os equipamentos que eles precisavam, tudo que eles precisavam, Deus proveu todos os recursos. Deus preparou as pessoas certas para eles comprarem. Para você entender, essa câmera foi comprada lá de Brasília, de uma igreja lá em Brasília. Havia toda uma insegurança, inclusive, do meu coração. Eu dizia: meu Deus, vocês estão comprando essa câmera lá de Brasília, será que é confiável? Resumindo, eu disse para ele: pastor Nilson, meu filho, você vê de que muitas vezes Deus vai liberar uma palavra, você vai ter que dar o passo para depois Ele colocar o chão. Então, tem gente que muitas vezes está paralisado ainda, porque não entendeu
de que Deus é suficiente na sua vida. O que mais que você quer? O que mais que você espera? Às vezes você gera tanta expectativa nas pessoas que estão ao seu redor. Você gera expectativa na sua família, você gera expectativa no seu patrão, você gera expectativa nos irmãos da igreja, você gera expectativa em mim, como seu pastor. Mas é porque você não entendeu de que Deus é suficiente na sua vida. O que mais que você precisa? Clama a mim e responder-te-ei. Clama ao Senhor, confia no Senhor. Afinal de contas, você acha mesmo que Ele não sabe aquilo que você precisa? Aquilo que você tem clamado? Aquilo que você tem orado? Você acha mesmo que Ele não conhece o teu coração? Você acha mesmo que Ele não sabe as lutas que você passa, as batalhas que você vive? Você acha mesmo que Ele não conhece os teus sonhos? O problema é que muitas vezes Ele vai aparecer em dias comuns na sua vida, porque Deus é especialista em transformar dias comuns em dias extraordinários, filho. Como diz o apóstolo Judá, um encontro muda uma história e uma palavra muda um destino. Talvez esse encontro que Ele quer ter com você hoje, como Ele teve com Pedro na beira daquele barco. Como você conhece a história, Pedrão foi lá, lançou a rede. Coloca lá. Ele lançou a rede. Pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a se romper. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro lado do outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles viram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João e os filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homem. Esse aleluia foi tão fraco que se fosse misericórdia, hein? Aleluia, irmão. Sabe o que eu me lembrei? Quando nós começamos as transmissões aqui na igreja, o pastor Nilson e a pastora Rê, que lideram nossa equipe de mídia, nós começamos com um celularzinho, 2 celulares, né? E hoje quem olha fala assim: nossa, como a transmissão de vocês está tão linda. E entenda que tudo que você lança no reino de Deus, debaixo de uma palavra, ela nunca volta vazia para você. Quando você caminha em obediência e submissão ao Senhor, você nunca sai perdendo. O problema é que muitas vezes as pessoas, para começarem algo, elas esperam muito. Elas guardam o coração, elas seguram o coração. Se Deus tem algo para cumprir em você, faça aquilo que lhe cabe fazer com aquilo que você tem. Não espere muito para você começar a manifestar aquilo que Deus colocou dentro de você. Só seja intenso e verdadeiro com aquilo que Deus te deu, com o dom, com os talentos que Deus te confiou. Porque se você tem uma palavra, você tem tudo o que você precisa. E eu não posso explanar muito hoje, a gente não tem tempo, mas eu quero focar 2 pontos com você sobre Pedro. Pedro, no dia mais difícil da sua vida, se tornou o melhor dia da sua história. E o melhor dia da história de Pedro não foi porque ele realizou a maior pescaria da sua história, porque naquele dia que parecia que ia ser o maior fracasso de Pedro, foi o ápice da empresa dele como pescador. Mas esse não foi o ápice da história de Pedro. O ápice da história de Pedro foi ser encontrado por Cristo Jesus. Esse foi o ápice da história dele.
Foi esse encontro que mudou a história dele, que mudou o destino dele, que mudou realmente quem ele era. Sabe qual que é o maior problema muitas vezes nesse tempo? É que a gente fica esperando que o ápice da nossa história é quando a nossa empresa bombe de ganhar dinheiro. É quando a nossa empresa fatura milhões, ou é quando você vai lá e consegue comprar o carro que você tanto desejava, a casa que você tanto almejava, ou que você vai lá e faça a viagem dos teus sonhos. Pastor, agora eu estou ganhando muito dinheiro e eu posso descansar, nem preciso mais trabalhar. Agora eu estou vivendo o ápice da minha história. Esse é o maior espírito de engano que muitas vezes o inimigo tenta te prender para você se distrair e não entender que o maior ápice da sua história é quando de fato você se encontra com o Senhor e entende qual é o seu propósito sobre a terra. Eu conheço muita gente multimilionário nessa terra. Eu tenho inclusive amigos antigos lá de São Paulo que são milionários, e eu conheço gente hoje que já está na casa do bilhão. Mas eu vejo tanta gente amarrada e tão presa sem entender qual que é o seu propósito. Eu vejo tanta gente presa que parece que conquistou tudo, que conquistou o mundo, mas continua na verdade preso dentro do mundo que ele mesmo criou. Não tem paz, não tem alegria, não tem propósito na sua vida e vive perdido dentro do mundo que ele mesmo criou. E o que nós precisamos entender? De que talvez você já teve um encontro com Jesus, mas talvez você não entendeu ainda que esse encontro era para mudar a sua história ao ponto de restaurar a sua verdadeira identidade, de você entender quem você é. Porque talvez você teve um encontro com Jesus, levantando uma mão dentro de uma igreja, confessando Jesus como o Senhor da sua vida, mas ainda você não entendeu que Ele não veio na sua história simplesmente para salvar a sua vida, mas Ele veio para te resgatar, te restaurar e mudar a sua vida por completo, para mostrar realmente quem você é e o propósito a qual você foi chamado. Porque a maior tristeza dessa vida é viver uma vida inteira e chegar no final dela não entender por que nasceu. É olhar para a vida lá para trás e dizer assim: uau, mas eu já vivi tantos anos, já se passaram tantos anos da minha história, mas eu não vivi nada, eu não construí nada de bom, eu não deixei um legado, eu não vivi aquilo que Deus tinha para mim. É aquele sentimento de vazio, como se tudo que você tivesse vivido não tivesse valido de nada. Por isso, Jesus deixa claro uma coisa para ele: assim que ele alcançou o ápice da sua história financeira ou comercial, ele diz: ei, só que o negócio é o seguinte, você não entendeu nada. Tudo isso que você está vivendo não tem nada a ver com o seu propósito. Eu não te chamei para ser um grande empresário, eu não te chamei para conquistar grandes peixes, eu não te chamei para ser um grande pescador, para montar uma grande cooperativa, não. Eu te chamei para um propósito muito maior do que qualquer outro. Eu te chamei para ser pescador de homens nessa terra. Eu te chamei, Pedrão, para viver para mim. Eu te chamei para manifestar o reino nessa terra. Sabe por quê? Porque muitos pescadores vão nascer e morrer, muitos empreendedores vão nascer e morrer, mas o seu nome vai ficar cravado na história junto com o meu. Porque quando falarem de mim, vão falar de você. Quando falarem de você, estarão falando sobre mim. Talvez você não entenda que o Senhor, Ele te encontrou não simplesmente para poder te trazer uma vida plena e boa, e olha que Ele ama cuidar dos seus filhos, mas isso não é suficiente. A gente está vivendo um tempo onde tem tanta gente pregado um evangelho tão falso, dizendo assim: Jesus veio só para você ter uma vida boa, uma vida abundante, para você ser feliz, para você conquistar os seus sonhos. Mentira! Porque um pai, ele tem prazer de cuidar do seu filho, ele ama o seu filho, ele quer ver você bem, mas isso não é suficiente para mudar a sua vida e transformar a sua vida. Isso não é suficiente para te transformar em alguém completo, porque tem muita gente que é tão miserável que a única coisa que tem é dinheiro. E não que o dinheiro é ruim, que o dinheiro é ruim. O dinheiro é ruim? Que se você achar que é ruim, pode dar ele para mim que eu vou fazer ele ficar bom.
Não, pode me dar. Pode fazer o Pix agora. Dinheiro não é ruim. O problema muitas vezes é onde está o teu coração. Porque onde está o teu coração define de fato quem você é. Onde está o teu coração define qual é a sua riqueza. Aonde está a tua riqueza, está o teu coração. Onde está o teu coração, está o seu tesouro. E a pergunta que eu te faço é: aonde está o teu coração? Quem é que tem governado o teu coração? O que é que tem governado o teu coração? O que é que tem sido aquilo que realmente te coloca de pé todos os dias da cama e te faz viver novamente? Eu preciso correr. Sabe o que é interessante? A Bíblia diz, você conhece a história de Pedro? Pedro caminhou com Jesus por mais de 3 anos. Discípulo ali, companheiro, um dos 3 mais próximos. Estava do lado de Jesus, aprendendo com ele todos os dias. Comia com ele, era ministrado por ele, via ele operando os milagres, era ensinado na mesa com ele, tinha a oportunidade todos os dias que a maioria dos outros discípulos não tinham. Pedro, por ser um discípulo muito próximo, ele conseguia inclusive experimentar coisas que os outros discípulos não conseguiram. Ele conseguiu ver coisas que os outros discípulos não conseguiram ver, porque a intimidade revela coisas que só são permitidas aos íntimos. É por isso que eu sempre digo o seguinte: Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos que preferem mais a Ele. Quanto mais você prefere a Ele, mais Ele vai se revelar a você. Quanto mais você deseja Ele, mais você vai encontrá-lo. É simples assim. É que tem gente que não tem tempo para Ele. É que tem gente que está tão ocupado de tantas coisas que não consegue ter tempo para Ele. Fica tranquilo, se você não tem tempo para Ele, Ele não vai se revelar a você. Está tudo bem. Se você não tem desejo para estar com Ele, fica tranquilo. A mesa está preparada para os filhos. E os filhos que tiverem desejo virão para a mesa, sentarão com Ele e desfrutarão da mesa com o Pai. É para todos, pastor? Infelizmente não é todos. Por quê? Porque muitos são chamados, mas são poucos que são escolhidos. E por quê? Porque são poucos que de fato aceitam um convite para estar aqui na mesa. Mas qual que é o problema? Pedro sentou na mesa muitas vezes com ele. Pedro foi ministrado por ele muitas vezes. Pedro viu coisas que ninguém viu, ouviu coisas que ninguém ouviu, desfrutou de coisas que ninguém desfrutou, teve revelações no seu espírito que ninguém mais. Mas chegou um tempo que Pedro, sentado à mesa com o mestre, quando ele estava próximo a ser crucificado, Pedro ouviu do próprio mestre dizendo: ei, Pedrão, você vai me negar. Antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. Ele disse: não, jamais, eu nunca faria isso, eu morreria pelo Senhor. Ele disse: ei, filha, vai acontecer. Como você conhece a história, quando Jesus foi crucificado, próximo de ser crucificado, quando ele foi preso, Pedro ficou com tanto medo da morte, com tanto medo da perseguição, ou talvez com tanta opressão que ele sentiu no seu espírito, que ele negou Jesus 3 vezes. Hoje, o Espírito Santo me disse que tem muitos filhos que estão aqui frustrados e nem se sentem mais dignos de estar à mesa com Ele, porque em algum momento da sua história entenderam de que falharam com Cristo e decepcionaram a Cristo, que se afastaram dele, que esfriaram o seu coração, deixaram de viver aquilo que o Senhor tinha. Filhos que se machucaram, que foram feridos e que abandonaram o lugar da mesa. Filhos que não se veem mais dignos de serem chamados de filhos. Filhos que quando se olham no espelho dizem: não, mas eu não posso mais. E aí começa um processo de fuga. Fogem da comunhão do corpo, fogem da igreja, fogem da mesa, fogem dos relacionamentos pessoais, fogem de um cuidado mais próximo,
Por quê? Porque já foram feridos por muitas vezes. E muitas vezes, por serem feridos, se fecham. Mas e se acontecer de novo? E se me machucarem de novo? E se me rejeitarem ou me abandonarem de novo? E se acontecer de novo? Ou se eu falhar novamente? E por isso, muitos filhos estão vivendo longe da mesa, longe da presença. Não é porque Deus imputou uma carga sobre você, uma condenação, mas é porque às vezes você acreditou numa condenação, num peso que foi lançado sobre você, através de alguém ou através das suas próprias escolhas e decisões. E talvez isso te faz se sentir mais fracassado ainda, ou mais frustrado ainda. Eu sei que eu tenho pouco tempo, mas ontem eu estava falando para os jovens algo que... Ontem, vendo Pedro Claro estava aqui, hoje Pedro está lá no Data Show, ele estava aqui pregando uma palavra para os nossos jovens. E quando Pedro estava pregando aqui, eu comecei a olhar para o Pedro e eu me vi há mais de 20 anos atrás. Eu ainda muito menino, 23 anos de idade, recém-casado, pastor Angélico com 19 anos de idade. E eu me lembro que o meu pai na fé, que pastor Reinaldo, que me batizou, ele dizia assim para mim, ele dizia: Fabiano, tem um chamado muito lindo para a sua vida e para a vida da sua esposa Angélica. Eu vejo algo muito grande da parte de Deus. Eu vejo um povo preparado, esperando vocês. E eu dizia: tá bom, meu pastor, mas o que eu tenho que fazer? E eu me lembro até hoje que ele disse assim: tem muitas coisas na sua vida e na vida dela ainda que precisam ser ajustadas. Eu falei: amém. E o que eu preciso fazer? Ele disse: me deixa cuidar de vocês e ensinar vocês. Eu disse: tá bom. Faça o que tiver que fazer. E esse homem realmente foi um instrumento de Deus para poder me instruir segundo a palavra. E orientar, cuidar de mim como um filho realmente. Foi ele que me batizou. Foi ele que me direcionou. E eu me dizia assim, eu dizia para ele: tá bom, e agora o que eu tenho que fazer? E ele dizia: fica perto de mim que eu vou te ensinar. Primeiro você tem que começar a estudar e eu quero te ensinar como caminhar, para você um dia ser um pastor. Eu nunca na vida imaginei na minha vida ser um pastor. Eu passava na frente da igreja e eu falava assim: esse bando de crente é tudo doido. Eu falava: esse povo é louco, eu nunca vou entrar numa igreja. Eu cruzava o caminho na rua para não passar na frente da igreja. Você imagina um dia, então, pensar que um dia eu poderia ser um pastor. Eu falo: meu Deus, que loucura é essa? E ainda dentro de mim eu pensava assim: eu acho que esse homem, será que ele sabe o que ele está falando? Será que ele tem certeza do que ele está falando? E eu dizia: mas eu estou aqui, meu pastor, eu quero aprender. E eu lembro que um dia, 6 meses depois de ele me batizar, ou talvez menos do que isso, eu sou de uma cidade grande chamada Jundiaí, uma cidade de quase 500 mil habitantes, perto da capital de São Paulo. E ele ali com uma igreja linda, e ele disse assim: eu tenho um convite para fazer para você e para sua esposa. Meu coração já gelou. E eu disse: como assim? E ele disse: eu quero convidar vocês a serem líderes de jovens aqui da nossa igreja. E eu disse: mas pastor, tem tanta gente mais capacitada do que a gente, tanta gente mais experiente do que a gente. Eu não tenho experiência nenhuma, eu nunca tive nenhum cargo dentro da igreja, o senhor sabe, eu sou recém-convertido. E ele disse: Deus tem urgência para cumprir o que Ele tem para fazer através da vida de vocês. E ele disse: apenas confie em mim. Você acredita em mim, Fabiano? Eu disse: eu acredito. Ele disse: então você confia em mim, porque é isso que Deus tem para vocês. Ele disse: a partir desse ministério,
está começando um grande ministério na vida de vocês. E sabe o que é interessante? Ontem, vendo Pedro pregando, eu me emocionei muito aqui, eles viram? Porque eu me lembrei de que lá atrás, um homem acreditou em mim. Um homem com um olhar sensível aos olhos de Deus, com um coração sensível em Deus, acreditou em mim, investiu em mim, me amou, me restaurou. E é por isso que eu estou aqui. São mais de 19 anos de ministério. Nesses 19 anos, quase 20 anos de ministério, tantas vidas que nós já pastoreamos, tantas vidas que Deus nos permitiu ser um instrumento de Deus para ganhar vidas para Cristo. Mas tudo começou através de um homem que olhou para mim e acreditou em mim, que acreditou na minha esposa. Quando Deus acredita em nós, Deus nos traz para perto, nos restaura, para que a gente possa ser aquilo que Deus nos chamou para ser. Pedro achou que a caminhada dele tinha acabado, pastor Jefferson. Ele disse: o mestre morreu, eu neguei ele 3 vezes, não tem mais o que fazer. Coloca para mim lá João 21, perdão. João 21. Ele diz algo, filho, que talvez a gente não entenda, mas aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir a boa obra que ele começou. A Bíblia diz que depois disso Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do rio de Tiberíades. E de repente, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galiléia e os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. E Pedrão disse o quê? Eu vou pescar. E aí os camaradas que estavam com ele disseram: vamos também. Nós vamos pescar junto com você. O coração de Pedro estava tão angustiado e tão frustrado que ele voltou a fazer aquilo que nunca mais era para ele voltar a fazer na vida. Mas a frustração nos faz voltar a fazer aquilo que já era para a gente ter deixado para trás. Muitas vezes a gente fica preso nos velhos ciclos da vida, porque quando a gente se frustra, ao invés de a gente aprender com a frustração e continuar, a gente olha para trás e quer voltar às velhas práticas, às velhas alianças, o velho trabalho, aonde você já venceu. Muitas vezes, ao invés de você prosseguir, você fica preso no passado, tentando voltar a uma estação que não deveria nem mais existir. O que Deus disse para Pedro? Pedro, a partir de agora você vai ser pescador de homens. Mas ele investiu em voltar a pescar. Quero te pedir para se colocar de pé.